Frequência Cidade. Aqui tem de tudo. E aí, Márcio, boa tarde, beleza? Tudo ótimo. Uma boa tarde aí para os ouvintes da 100.1, para a galera que está no youtube.com/cidadejf. Ó, dezembro já tá aí, né? Acabou o ano praticamente, 2025 tá no fim. Só que a gente não pode deixar de terminar o dezembro, de terminar o ano, sem falar sobre esse assunto que é muito importante e que é um assunto especificamente desse mês, que é o Dezembro Vermelho, e a luta também contra o HIV. Né? Hoje é o Dia Mundial, né, de combate ao HIV e a gente não pode deixar de falar sobre isso e sobre a AIDS também, né, que é a doença. Bom, para falar sobre novidades, né, o que será que vem por aí sobre tratamento, sobre prevenção também, vamos dar uma atualizada, né, nesse assunto com o infectologista aqui de Juiz de Fora, Dr. Marcos Moura. Tudo bem, Dr. Marcos? Tudo bem, e aí? Prazer em estar aqui de novo, né? A gente sempre fala assim, né? Vou estar até o dia que o HIV não estiver mais. Boa. E esse ano de 2025 foi muito importante, Renata. A gente começou novas estratégias. O trabalho mais lindo do mundo de HIV foi de HIV no mundo, um medicamento que previne mais de 6 meses. Então é isso que eu vou falar aqui, falar de prevenção. Isso. Né? A gente tem uma taxa de infecção no Brasil semelhante à década de 90, ou seja, a gente não superou. Porque o discurso de camisinha, o discurso de não fazer sexo não colou para ninguém. A juventude continuou transando muito e a camisinha é opção. As pessoas usam e deixam de usar. Não usam sempre. O Ministério da Saúde tem uma campanha a partir do ano que vem, em Juiz de Fora, camisinhas de alta acessibilidade, texturizadas para também o pessoal pegar e voltar a usar. Além disso, lubrificante à base de gel, à base de água, disponível gratuitamente. Mas o que a gente vai falar aqui é do PrEP. Né? O PrEP, como eu falei, esse trabalho mais lindo do mundo, trouxe a possibilidade de você tomar uma injeção e não se contaminar. Em 2025, o Brasil, a Anvisa, incorporou, né, uma injeção de tratamento bimestral. Já está disponível no serviço privado, né? A pessoa faz a injeção bimestralmente para não se contaminar. Né? E a gente já vê a possibilidade de chegar a uma injeção de 4 meses e no mundo já tem uma de 6 meses. Então, o PrEP está mudando a dinâmica e trazendo a gente o alento de daqui a máximo 10 anos a pandemia estar controlada e começar essas curvas caírem. A tristeza que devido a preconceito, né, conservadorismo extremo ainda no Brasil interior, ainda tem bolsões se contaminando, pessoas que não veem a necessidade de usar nem preservativo, nem outros métodos de prevenção. E no SUS nós temos o PrEP oral, gratuito, disponível para todo mundo, né, sem viés sexual, sem viés de grupo específico, sem viés de faixa etária. Acima de 15 anos, mais de 35 quilos, você pode buscar o PrEP oral gratuitamente. São comprimidos que a gente toma diariamente, né, com algumas, né, variações em relação ao grupo, e a pessoa está prevenida do HIV com uma eficácia acima de 96%. Perfeito. Hoje em dia, as pessoas que são soropositivas, né? Como que é o tratamento delas, assim, em relação a esse novo tratamento, por exemplo, né? Que ainda não chegou, por exemplo, no SUS? Como que é? Então, o tratamento é totalmente pelo SUS no Brasil. O Brasil é vanguardista, é pioneiro e sempre exemplo no mundo em relação à terapia. Sim. Nós temos no SUS, o que aconteceu ano passado foi um medicamento pílula única, 2 drogas, extremamente eficaz, gratuitamente. Medicamento que é exemplo europeu e americano, o SUS incorporou. Então, a pessoa que vive HIV hoje, a gente que trabalha na infectologia, a gente considera mais fácil que tratar diabetes. A gente dá um comida uma vez ao dia, um comidinho único, né, o coquetel está incluído ali, a pessoa quase isento de evento adverso, efeito colateral, e a pessoa está indetectável. Isso que é o grande lance. É. A pessoa indetectável
hoje a gente tem o I igual a 0, a pessoa indetectável não transmite HIV. Então basta tomar o medicamento, que tem um benefício individual, né, da pessoa não ficar doente, e o coletivo que ela deixa de transmitir. O grande problema é quem não sabe e quem não trata. Né? A gente tem um grupo muito grande, de cerca de 1/4 dos brasileiros que vivem HIV não sabem que tem HIV. Isso é um problema, que essas pessoas são responsáveis por mais de 90% da transmissão. Do Brasil hoje são 100 casos dia de HIV. Então a gente está vendo que, por mais que a gente tente focar a prevenção, a diminuição da curva de transmissão está associado a centros urbanos, acesso à saúde, acesso à educação. Então as periferias, né, o interior tem um problema enorme. Também baseado no preconceito, estigma, onde as pessoas não buscam tratamento e não buscam o diagnóstico. Então a gente precisa focar nisso também, o diagnóstico para todo mundo. Uma vez por ano, toda pessoa com vida sexual ativa deve se testar. A testagem, inclusive, o SUS tem, né? É gratuito, é disponível, né? indiscriminadamente. Eu falo assim para todo mundo, quando eu dou aula, que a gente tem que testar. Não existe viés para testar. Todo mundo acima de 15 anos que tem vida sexual ativa, ou se já tem vida sexual ativa, abaixo de 15 anos, deve ser orientado a testar. Todo profissional de saúde, independente de ser médico, enfermeiro, farmacêutico, tem que estimular e oferecer. É gratuito pelo SUS. Se for fazer privado, é muito baratinho. Hoje o SUS também, nova tecnologia. O Brasil incorpora métodos de testes rápidos, gratuitos e distribuição para toda a população. Teste do dedo, né, da gotinha do dedo, e o teste oral. Hoje, qualquer CTA, a gente tem de ampliar isso aqui em Juiz de Fora, buscar o seu teste, levar para casa, teste no celular, teste com alguém que possa orientar. Os testes são muito simples e são capazes. Então, é de forma gratuita. Só não testa quem não quer. Exatamente. Agora, esse ano é muito interessante que esse ano está completando 40 anos, né, da resposta do Brasil, né, a resposta nacional à epidemia, né, aqui no Brasil. Mas tem um dado também que a gente estava observando até do Ministério da Saúde, assim, do aumento de casos até na população idosa, né? Se a gente for parar para pensar. Então, tem 40 anos de resposta, aí, e esses casos continuam aumentando, os óbitos diminuíram, né? Os óbitos por AIDS, no caso, né? Mas as transmissões aumentam e também estão aumentando na população idosa, né? Existe alguma... talvez deficiência assim, em termos de divulgação específica para esse público? O que acontece? Pô, muito bom essa pergunta, que eu estou aqui e a rádio participar disso, oferecer isso. Minha função hoje é levar a comunicação. É fato que 40 anos foi basicamente os movimentos sociais pediram para os governantes do Brasil na época, né, pós-redemocratização, que incluíssem, que até então era uma população invisibilizada, com HIV muito focada em gays, pessoas periféricas, isso aí foi um problema. Quando se torna um alerta de relevância nacional, o Brasil foi protagonista e isso é um exemplo para o mundo, onde o SUS incorpora isso paulatinamente, hoje é disponível. Mas é fato que o nosso maior gargalo ainda são as políticas de prevenção, onde as prevenções são muito focadas, às vezes as pessoas não se reconhecem como vulneráveis. Eu gosto de falar isso o tempo todo, eu não estou falando de orientação sexual, de estilo de vida, de tipo de sexualização, de sexualidade, estou falando de pessoas que fazem sexo. Ponto. Então, todo mundo tem que buscar a prevenção. O problema é difícil você fazer interlocução com todas as pessoas, onde, basicamente, pessoas muito jovens ficam isentas, porque a gente não relaciona a sexualidade, até pelo conservadorismo, preconceito, não fala com pessoas mais jovens, pré-adolescentes de sexualização, e a gente tem um problema enorme de gravidez na adolescência. E os idosos também. A gente esquece que o grupo que ainda está sexualmente ativo, ainda mais com... né, expectativas de vida, né? Aumentou muito no Brasil, a gente está com níveis europeus, as pessoas aumentaram a vida sexual também, Isso. tem estimulantes sexuais que as pessoas usam e também aumentam a sua performance sexual na terceira idade. E esse grupo tem que ser visto também porque, como eles são isentos, eles não se veem em vulnerabilidade. Mas tem vários parceiros, não usam preservativo e ainda assim temos que focar. A gente sabe que ainda assim esses grupos demonstraram aumento, tanto jovens quanto idosos no Brasil, mas nossa pandemia é muito concentrada ainda, né? Pessoas que fazem sexo com homens, mulheres trans, né, são os mais vulneráveis. E as pessoas de 20 a 30 anos são os grupos que tem que focar nisso. E nesses grupos a gente tem um corte especial, né? Populações que têm uma carência sanitária ou ausência de programas de saúde, ou seja, a miséria, a falta de educação, isso, né, estigmatiza ainda mais, concentra ainda mais a pandemia. Então, a gente tem que levar a informação, a saúde, a todos os confins do Brasil. É fundamental que o SUS também leve, nessa capilaridade, informações sobre HIV, a testagem, o tratamento e a prevenção. Perfeito. Bom, se você quiser mandar pergunta pra gente, tá? Fica à vontade aí no nosso WhatsApp, viu? 32999181483. Vamos, de uma forma assim, geral, né? Quais são os sintomas, na verdade, que a pessoa que contraiu o HIV, ela pode ter?
É legal, eu gosto de falar que não tem sintoma. Não tem sintoma, Na né? verdade, isso é um grande problema, né? É. Que as pessoas só vão identificar sintomas característicos quando passou 8, 9 anos de doença. Mas, muito raramente, as pessoas podem ter um sintoma agudo, uma grande gripe, que dura aí 3, 4 semanas e depois a pessoa fica boa. Então, depois disso, ela pode passar anos e anos e quando descobre os sintomas que vão se definir como um quadro de AIDS, né, que já é a doença avançada, começa com emagrecimento, uma febre redundante ou repetitiva, e aí sim vai buscar, mas isso é muito ruim. Eu falo para todo mundo, o primeiro teste de HIV tem que ser negativo. Se a gente está só diagnosticando pessoas positivas, é muito frustrante. Eu tenho um consultório que chego lá, a pessoa positiva, nunca fiz teste. Falei, pô, mas você nunca foi a médico? Você nunca fez? As pessoas já fizeram cirurgia, já foram a médico, já fazem preventivo, no caso de mulheres, tomam medicamentos, fazem outros tratamentos e nunca houve a necessidade ou nunca se viu necessário fazer um teste. Então, o ideal é que todo mundo faça teste sempre e o primeiro seja negativo. Que a partir daí, se tornar uma rotina, como teste de diabetes, teste de colesterol e outros testes, medir pressão, por exemplo, todo mundo tem que fazer isso regularmente. E o teste de HIV tem que ser parte disso. É uma orientação do Ministério da Saúde, anualmente, fazer o teste de HIV. Isso tinha que, na verdade, tinha que entrar, né, como uma forma de prevenção, assim como você falou, né, como as mulheres, por exemplo, que todo ano, uma vez por ano, fazem o preventivo ginecológico, Exatamente. né? Mas aí vem a carga também preconceituosa. Não é só a carga viral, né, do HIV. O HIV leva a carga viral e leva a carga do preconceito também junto, né? É o tabu, né? É um tabu enorme. As pessoas acham que se está sujo se fizer um teste de HIV. Exato. Né? Aí as pessoas vão ficar olhando, o que ela veio fazer aqui? Teste de HIV, por quê? Né? E às vezes, eu vou te falar um exemplo que aconteceu comigo há pouco tempo. E uma idosa, né, que era viúva e tudo, e eu pedi o teste de HIV, né? Ela falou assim, pô, que legal. Nunca ninguém me pediu. Sabe? E às vezes o preconceito está com o profissional de saúde em identificar ou caracterizar. A minha geração para trás chama disso. Espero que a juventude não. Então, olhe todo mundo, indiferente da sua orientação ou perspectiva sexual. O teste de HIV é uma coisa que tem que ser feita de rotina. Uma vez por ano, como se faz glicose, como faz colesterol. Faça o teste de HIV, porque a testagem é uma estratégia muito eficiente de prevenção. Porque você testa, você trata, deixa de transmitir. Tu vai quebrando a barreira de transmissão. E isso é gratuito no SUS. Então, ou seja, não testar, você está tirando da pessoa um direito de saber que está doente. Exato. Então, ou seja, e é muito estranho, chega paciente no meu consultório também que já fizeram outros testes, fizeram até endoscopia, exame de sangue e não fizeram teste de HIV. E vai só adiando o tratamento do HIV. E já falei, sabe, Renata, tratar HIV é o mais simples. É até difícil, porque a pessoa fica tão bem, tão saudável, que ela volta à sua consulta e vai tratando e te inventa outras coisas. Hoje em dia, a pessoa HIV no Brasil, ela vive mais do que uma pessoa que vai no SUS. Porque ela tem um médico que ajuda, ela vai se manter saudável, vai buscar academia, vai parar de fumar, vai emagrecer, vai controlar a pressão e vai fazer exames anualmente. Isso é uma diferença, né? E mesmo assim, no mundo, o que já foi 20 anos, né, a expectativa de vida em diferença da pessoa que não viu HIV para HIV, hoje é menos de 8 anos. Então, ou seja, a pessoa HIV é uma pessoa extremamente igual a qualquer outra pessoa, mas ela vive com vírus, como poderia viver qualquer outro vírus da herpes, vírus da hepatite, né? Vírus da hepatite é transmitido igual ao do vírus da HIV. Sim. E as pessoas só têm preconceito com HIV, exatamente. Enfim, tem uma carga preconceituosa aí muito grande, né? Ainda. E também é importante a gente lembrar sobre as outras ISTs também, né? As outras infecções sexualmente transmissíveis. É claro que a gente está falando do dezembro vermelho, mas bate um pouquinho também nas outras ISTs, né? Pelo fato até por conta de prevenção também. Quando você previne uma, você previne outras também, né? Com certeza, né? Onde a fumaça a fogo, exatamente. Então, a IST é um marcador de vulnerabilidade. Então, a gente não pode ver uma sífilis, uma gonorreia e achar que a pessoa só está tendo aquilo. Ela está também em direção a se contaminar o HIV. O HIV acaba sendo a mais relevante devido a não ter cura. E tem todo o estigma, né? A sífilis a gonorreia pode significar um sinal de virilidade para o homem e o HIV é um sinal de preconceito. Sim. Mas isso é fundamental. Esse mês não é só do HIV, é um mês de combate a todas as ISTs. Exato. Né? E esse termo IST porque são infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, elas são, a maioria, assintomáticas. Então, a gente precisa testar. Inclusive, o SUS oferece, juntamente com o teste de HIV, o teste de hepatite B, C e sífilis. Os demais ainda não, mas há uma tendência a incorporar também o teste de clamídia e gonorreia. Ele já está incorporado, mas às vezes não tem continuidade na disponibilidade do teste. Mas sim, a gente pode testar todos eles. Então, sempre essas pessoas têm que ser orientadas e isso é uma realidade. É até triste, né, Renata, que o HIV tende a uma estabilidade, a gente pega alguns países do mundo
do mundo já está em queda, mas as ISTs têm proliferado enormemente. Os Estados Unidos hoje têm casos de sífilis, né, semelhantes à década de 50. Nos últimos 5 anos, Coisa, né? um aumento de mais de 80%. Ou seja, o mundo todo está em vulnerabilidade. Por quê? Não é erro, não é preconceito, é uma tendência da sexualização da humanidade. As pessoas têm mais parceiros sexuais, elas têm muitos parceiros e não usam camisinha. É uma realidade no mundo todo. Então, a gente não tem que culpar ou julgar essas pessoas. Tem que oferecer estratégias. E no SUS, a gente trabalha com a estratégia de prevenção combinada. Ou seja, para cada um se identificar com uma estratégia diferente. A gente consegue falar com o maior número de pessoas. Não rotular, e sim oferecer camisinha, oferecer gel lubrificante, oferecer PEP, oferecer PrEP, oferecer tratamento de HIV, testagem. Ou seja, é uma pizza. E cada um vai pegar a fatia conforme. E isso, o impacto individual é muito grande, porque a pessoa se sente incluída na prevenção e coletiva também. Uma vez que você começa a quebrar as transmissões de STs, é claro que também vai transmitir, vai quebrar do HIV. Sim. E isso é muito importante. Excelente. Boa analogia da questão da pizza também, das fatias. Qual seria aí, na verdade, assim, o cenário ideal para essas transmissões, né, de HIV, enfim, aqui no Brasil? Vacina, no caso? A vacina sempre é uma frustração, né? E engraçado que eu fico até com medo se surgisse a vacina hoje, com todo esse preconceito, esse antivax que o mundo está tendo, eles também irem contra a vacina, até tenho medo. Mas existem vários grupos. Ano passado teve um projeto muito grande que chegou quase na fase final, mas teve sucesso, não teve sucesso, né? E a gente ainda tem vários laboratórios trabalhando com vacina, terapias gênicas, moleculares para o tratamento de HIV. Tem um grupo na Austrália agora que já demonstrou uma outra vacina muito eficaz. A gente espera essa vacina como prevenção, mas a gente já tem prevenção, a gente já temos a cura do HIV. Uma cura clínica, através de medicamentos. Sim. Quem toma, ele está curado clinicamente. Pode ter filho, ter a vida normal. Só que toma remédio o resto da vida. Né? Mas o preconceito, meus pacientes sempre falam assim, cara, eu queria tirar esse vírus de mim. O problema é viver com o vírus, né? Então a gente tem que oferecer também uma maneira de livrar essas pessoas do vírus, além de prevenir. Mas com o PrEP e o PrEP oral, que é diário, mas o PrEP injetável que está aí, disponível em clínica privada, o SUS, né, há uma política enorme para ser incorporada em breve, né? Há uma tendência à aprovação, onde a pessoa toma injeção de 2 em 2 meses. Maravilha. Ou seja, eu tive em São Paulo agora, num grupo de estudo, que eu vi a aplicação, uma coisa muito simples, que todo mundo adorava, sabe? E a pessoa ali, 2 meses, livre de se contaminar. Eficácia acima de 90%, 95%. Beleza, né, gente? E já tem uma no mundo de 4 meses, tem uma outra de 6 meses, que foi uma pílula de 100... Assim, você não acredita, né? Existe uma injeção no mundo de prevenção HIV que é 100% de eficácia. Ou seja, isso é uma vacina, é uma quase. vacina, é. E, com ou certeza. seja, o problema ainda é que o custo é muito elevado, Sim. que inviabiliza muito políticas públicas. Mas o Brasil está andando muito com essa medicação que já está disponível no serviço privado, de 2 em 2 meses. No Brasil, ainda há um grupo pequeno de pessoas ainda fazendo, né? A gente está competindo, né? A gente fala assim, competindo com o Monjaro, né? É verdade. Que é o mesmo preço. Mas o Monjaro tem muito mais, assim, o aspecto estético, as pessoas buscam mais isso. Lógico, é. Mas a ideia é que isso aí se baratize, né? Fique um preço mais em conta e as pessoas possam fazer também. E a gente está na época das injeções, dos injetáveis. É. E a gente já tem isso. Então, ou seja, fala, opa, tem sim, tem uma injeção de 2 em 2 meses que você não se contamina por HIV. Então, a gente tem isso. A vacina vai chegar, eu acho que em breve, eu espero, né, nos próximos 10 anos de minha profissão, né, que eu já vou para uma descendente, né, de trabalho, ver uma coisa que cure o HIV. A gente tem um grupo muito grande, tem um pesquisador em São Paulo, do Ricardo Dias, estive com ele há um mês atrás, ele é atualmente nosso presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ele trabalha com isso, ele é bem mais velho que eu, mas ele tem essa esperança no olhar de ver a cura, e a gente trabalha com isso, a gente vai ver a cura, e eu quero terminar meu ciclo como infectologista ter curado algum paciente. É, muito bom. Até chegou uma pergunta aqui, a pessoa não quis dar o nome, né? Mas ela falou que o tratamento injetável, né, para HIV está longe de acontecer, ou já se pode pensar nele para daqui a algum tempo, enfim, aí tem essa questão, né? Já tem o tratamento injetável, né? Mas só não tem no SUS, né, no caso ainda. Não nos Estados Unidos já tem o injetável, que são 2 medicamentos injetáveis para tratamento. Só que eles têm disponível nos Estados Unidos, né? A CDC já aprovou, o FDA também. Mas no Brasil ele é inviável pelo custo, né? Mas existe tratamento para pessoas que... hoje em dia os orais são muito mais fáceis, até mesmo para disponibilidade. Sim. O injetável tem uma cadeia de frios, né? Que vai cair, parecido com vacina, é mais difícil. E os custos são muito elevados. Né? Você tem uma grandeza de quase 100 vezes o tratamento oral. Então, isso é muito difícil para o SUS e trabalhar de forma equânime, né, no Brasil todo, sem preconceito.
incorporar medicamento muito caro, mas já tem medicamento injetável para tratamento de HIV, o que não tinha antigamente, já vimos essa possibilidade. Mas como ele já está aí disponível, é capaz de em breve ele está disponível para todo mundo. A ideia do injetável, o grande problema é qual é a frequência dessa injeção. Sim. O ideal é que ele venha e trate bimestral, semestralmente. Né? Injetável diário já não funciona bem. E já teve no Brasil um injetável diário que gerou um problema enorme, falta de segmento, porque era muito difícil. Tinha que estar na geladeira, tinha que homogeneizar, então eles são bem difíceis. O oral, porque aí nesse caso o oral é mais eficiente, Muito mais né? fácil, Muito mais fácil, né? Além disso, os injetáveis de long action, né, que chama de acima de 4 meses, eles têm um depósito, ele fica muito tempo no corpo da pessoa, o que também a dinâmica é difícil. Mas já tem medicamento, né? Mas eu acredito que o oral, e assim, uma novidade também, né? Já tem um medicamento oral para prevenção mensal. E assim, esse eu fiquei muito... Falei, caramba, oral, ou seja, para todo mundo, indiscriminadamente. Uma vez por mês. Já tem, o laboratório desenvolveu essa molécula, já está em teste, inclusive no Brasil, né? Que a pessoa toma uma vez por mês. Pô, ou seja, eu não vejo perspectiva de com medicamento oral mensal você ter a propagação. E aí sim a política de saúde pública, assim, porque o oral, ele é mais inclusivo ainda. O oral, ele vai chegar a todo mundo, ele é mais fácil. Você pega a população de rua, a população privada de liberdade, aqueles grupos que estão muito vulneráveis, aquela pessoa, aquela mulher trans que trabalha, às vezes, no profissional do sexo e tem dificuldade para o serviço de saúde, ou ele não é muito inclusivo, ela pode pegar seu medicamento mensal, o oral ele tem menos evento adverso, tem muitos benefícios. Aquela profissional do sexo que também prefere ir, mas ela não quer frequentar um serviço de saúde, ou aquela pessoa, aquele empresário heterossexual que também tem parceiras fora do casamento, né? E ele não quer ir ali, ele não quer falar com o médico, ele pode ir no serviço privado, pegar esse remédio e tomar. Ou seja, é para todo mundo. A gente tem que... Não é para gay, para lésbica, para hétero, para trans, é para todo mundo. É para todo mundo. A gente não pode, independente de partido político, idade, todo mundo tem que ser... E aí sim, a gente, tirando esse véu do preconceito, a gente vai atingir todo mundo. E sim, a pandemia, o vírus não discrimina. Então a gente também não pode discriminar. Bom, a gente está chegando ao fim aqui dessa entrevista, né? Uma pena danada, porque é um assunto muito importante, muito interessante, mas enfim... Vamos seguindo aí na evolução, né, da saúde, principalmente relacionada ao HIV/AIDS, né? A gente lembra aí que há tantos anos atrás, né, as pessoas tomavam coquetéis aí de mais de 20 comprimidos no dia e hoje você vê 1, 2, né, no máximo. Então, houve essa evolução, graças a Deus, e que siga nessa evolução, né? Que sigam as políticas públicas também para ajudar essas pessoas, principalmente as pessoas em vulnerabilidade social, a terem acesso a isso tudo, né? Certeza, Renata. O SUS faz o melhor possível, né, para que todo mundo tenha acesso à prevenção e tratamento do HIV. O que é muito difícil, às vezes, nos capilares, às vezes a gestão pública municipal tem dificuldade de gerir isso, né, porque as cidades mais periféricas têm muito preconceito, muito conservadorismo, né, isso, e quando fala de tudo não é conservador, mas em relação ao sexo ainda somos muito no Brasil. Às vezes tem muito viés religioso, isso dificulta muito. Então a gente tem que falar para que essa coisa torne uníssona, para todo mundo ouvir a mesma palavra. Porque a pessoa hoje, eu fico muito triste quando chega uma pessoa de 20 anos que mora de fora do meu consultório e se contaminou com HIV. A gente tem PrEP desde 2017. Ou seja, desde antes da pandemia. No Juiz de Fora, eu fui a primeira pessoa a fazer PrEP em Juiz de Fora. E foi em 2019, porque a pandemia deu um atraso. E, assim, gratuito. Pô, mas você se contaminou, eu não tive acesso. Ou seja, mas por que não? Então, às vezes, eu me coloco, às vezes, será que é culpa nossa? Eu faço um trabalho enorme de falar para meus estudantes o tempo todo, vai buscar a prevenção, porque é fundamental, né? Você ter uma maneira de prevenir com a sua cara, ou camisinha, ou PrEP, ou PEP, e ainda assim se contaminar é triste. Bom, vamos mudar esse cenário, né, gente? Estamos mudando, mas vamos continuar nessa caminhada. Doutor Marcos Moura, muito obrigada, viu? Volte sempre. Papa da Infectologia, viu, gente? Já tenho aqui minha cadeira anual de primeira... Sua cadeira anual de 1º de dezembro é sua, tá bom? Eu quero estar aqui, me organizo, eu peço meus outros serviços, marco a agenda para poder... Não só aqui, em todo lugar que precisarem, né? Se eu puder ser um interlocutor dessa divulgação, que é muito importante para mim. Né, eu acho que eu queria tanto fechar o ciclo da minha vida de trabalho e ter a cura do HIV e os casos diminuírem, né, esses números serem uma coisa do passado, mas a gente lembra para não esquecer dos problemas. Quem vivenciou, não foi eu, a década de 80, de 90, eu já cheguei um pouco depois, e a gente era um tratamento difícil, os pacientes não tinham solução, a depressão, a gente ia perdendo. E eu tenho um paciente que ele já vive HIV, ele é bem mais velho que eu, né?
Ele havia HIV 40 anos. Ele foi da primeira leva dos hemofílicos. Eu acho muito legal. Até hoje, ele tá ali, tá bem. Saudável, né? Saudável, sabe? E eu falei, pô, que legal. É um exemplo, é uma exceção, mas no futuro ele vai ser a regra. Com certeza, se Deus quiser. Obrigada, viu, gente? Valeu demais. Valeu, doutor Marcos. Tamo junto. Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo.